aula de hoje será sobre a continuação da aula de ligações químicas, só que hoje serão as covalentes. Na aula passada nós vimos as ligações iônicas, aquelas comuns que a gente costuma chamar de sais, como a formada pelo NaCl, né, o cloreto de sódio, que seria o sal de cozinha, e que é geralmente formada entre metais e ametais. Agora nós veremos as covalentes, que são uma das formas de ligação mais importantes biologicamente. Então, para o funcionamento do corpo e dos organismos, as ligações que costumam ter maior aparecimento são as covalentes. Relembrando alguns conceitos da última aula, para quem não acompanhou, os elementos tendem a seguir a regra do octeto, ou seja, para eles se estabilizarem, eles têm que fazer de tudo para atingir a configuração de um gás nobre. Lewis, em 1916, sugeriu que as ligações químicas poderiam se formar pelo compartilhamento de um par de elétrons. Já Kussel concluiu que os elétrons compartilhados eram sempre os da camada de valência. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica dentro das 7 camadas, os elementos têm a tendência de, para ficarem estáveis, terem 8 elétrons na última camada, ou seja, última camada, camada de valência, seria a mesma coisa. Exceto o hélio, que é um gás nobre que só ocupa a primeira camada é a camada K. Camada K só tem um subnível, que seria o subnível S. Lembra? Tem 4 subníveis: S, P, D e F. Sepultura para defunto fresco. E esses subníveis podem existir dentro dos 7 níveis, que vão do K até o Q, sendo o K o mais interno, o mais perto do núcleo, e o Q o mais externo, seguindo a ordem alfabética. Aqui a gente vê o caso do cálcio, que tem 20 elétrons. Na distribuição a gente sabe que cabem 2 na primeira camada, depois cabem 8 na segunda camada, 8 na terceira camada e 2 na última camada. Então 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 2 na última camada, 20. Ele tem 2 elétrons aqui. Para ele ter configuração de gás nobre, ele teria que ter 8. No caso, ele é um metal. Para ele se estabilizar, o mais fácil seria ele perder esses 2 elétrons e perde essa camada. Ele fica só com as 3 primeiras camadas e consegue se estabilizar melhor. O bismuto tem uma distribuição eletrônica bem extensa. Dá para ver aqui que tem muito elétron nas camadas representados. Ele tem 83 elétrons. E sobram 5 elétrons na última camada. Com esses 5 elétrons, é mais fácil ele ganhar 3 para se estabilizar, formar uma eletrosfera com 8 elétrons. Mas isso é só a gente relembrando o conteúdo da última aula. Então aqui o cálcio a gente classificaria como um metal. Ele tem tendência a perder elétrons, ele perderia esses 2 mais externos da última camada. E o bismuto seria um ametal. Ele tem 5 elétrons na última camada, ele teria tendência a ganhar mais 3 elétrons para se estabilizar. Sempre buscando ter a configuração de gás nobre. No final da aula a gente vai ver que, apesar de existir a regra do octeto, tem alguns elementos que são exceção. Então, alguns elementos não seguem sempre a regra do octeto. Nós vimos também que tem vários tipos de ligação, ou seja, os átomos tentam se estabilizar tendo esses 8 elétrons na camada de valência, e para eles se estabilizarem, eles não podem tirar elétron do nada. Eles têm que conseguir de algum lugar. Para isso, em geral, eles fazem ligações. Então, as ligações são sempre formas que os átomos encontram para estabilizar o seu número de elétrons na última camada eletrônica.
A gente sabe que tem a ligação iônica, que a gente viu na última aula, ou seja, os elétrons são transferidos do metal para o ametal, então o metal fica positivo, ele fica como um cátion, e o ametal fica como um ânion. E a gente viu que eles podem ter um empacotamento muito grande, ou seja, pode interagir vários átomos em sequência e formar cristais, como o cristal de sal que a gente vê, tipo sal grosso. O sal grosso é um cristal grande de NaCl, então fica essa repetição NaCl, sendo que o ânion sempre interage com o cátion na horizontal e na vertical, e vice-versa. A gente sabe que tem a ligação metálica, que a gente vai ver na próxima aula. As interações intermoleculares, ou seja, entre moléculas diferentes, que nós veremos daqui 2 aulas, depois da ligação metálica. E hoje nós veremos a ligação covalente, que é quando os elétrons eles não são doados de um átomo para o outro. Eles são compartilhados. Então, como que ocorre a ligação covalente? São interações formadas pelo compartilhamento de elétrons. Vou repetir bastante essa palavra para fixar mesmo o conteúdo na cabeça de vocês, porque essa é a base da química. Então, ligação iônica é transferência, ou seja, doação e recebimento de elétrons. A covalente é o compartilhamento de elétrons. Compartilha os prótons? Não. Os prótons estão no núcleo, eles vão estar sempre no núcleo, tranquilos no canto deles. O que compartilha são os elétrons que estão na eletrosfera. Geralmente, como que ocorre a ligação covalente? Como que eu vou saber se a ligação é covalente ou iônica? Tem alguma forma da gente saber, não experimentalmente. Percebeu-se, depois de muitos anos de estudo, que as ligações covalentes só acontecem com átomos com tendência de receber elétrons, ou seja, todos os átomos envolvidos na ligação covalente têm a mesma tendência de receber elétrons. Na iônica, um átomo tem a tendência de receber e o outro de doar. Na covalente, um tem a tendência de receber e o outro de receber também. Então, ligação covalente ocorre quando os dois elementos que estão fazendo a ligação são ametais, então ametal e ametal interagindo, ou ametal e hidrogênio. No caso, a gente tem aqui a representação de uma ligação covalente do hidrogênio. Claro que se ocorre aqui a metais e hidrogênio, mas acontece também entre hidrogênio e hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais simples que a gente tem, pelo menos que é conhecido na nossa química atual. Ele é composto de um próton e um elétron. Só que ele tem que atingir a configuração de gás nobre. No caso, a configuração de gás nobre do hidrogênio não é ter 8 elétrons na camada, e sim ter 2 elétrons na camada de valência, porque ele tem um elétron só. Se ele perder esse elétron, tudo que esse hidrogênio vai ser é um próton. Então ele não vai ter ele não vai ter uma camada interna de elétrons com 8 elétrons. Ele só vai ter um próton lá. E também para ele ganhar mais 7 elétrons para ter a camada dele de 8 elétrons na camada de valência é muito difícil. Então ele tenta atingir a configuração eletrônica do hélio. O hélio só ocupa uma camada, que é a camada K. Dessa forma, ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Aqui, esse pontinho representa um elétron. Então a gente sabe que um átomo de hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. A camada de valência é a única camada que o hidrogênio tem, porque ele é muito pequeno. Dessa forma, esse hidrogênio precisa de um elétron a mais para se estabilizar, atingindo o número de 2 elétrons. Quando ele interage com outro hidrogênio, esse hidrogênio precisava de 2 elétrons.
Ao compartilhar a ligação, ele fica com 2 elétrons. Esse daqui também precisava de 2 elétrons. Compartilhando, ele também fica com 2. Então, esses elétrons aqui não são nem desse e nem desse. Eles são divididos entre os átomos. Aqui dá para ver a forma de divisão. Então, aqui, cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência, eles precisam de 2. Então, cada hidrogênio ele compartilha um elétron com o outro nessa ligação. Esse tracinho vocês vão ver muito em química. É uma forma de representar a ligação covalente. Então, isso daqui representa uma ligação covalente simples. Significa o quê? Que esse hidrogênio está dando um elétron daqui e esse hidrogênio está dando um elétron daqui. E esses elétrons estão ligados entre si, ou seja, eles são compartilhados. Aqui é uma outra forma de ver como que acontece. As últimas camadas, a camada de valência dos átomos envolvidos na ligação covalente, ela se sobrepõe. Ou seja, uma fica em cima da outra. Igual a gente vê em matemática em conjuntos, quando são compartilhados. Então aqui seria a intersecção. Mesmo conceito dos conjuntos. Esses elétrons aqui, então, eles ficam aqui no meio, sempre dividindo entre as partes. Então aqui está falando shared electrons, ou seja, elétrons compartilhados. O que acontece? Esse elétron aqui tem a atração por esse núcleo, ou seja, a carga positiva atraindo a carga negativa. Da mesma forma que esse mesmo elétron é atraído igualmente pelo outro núcleo. Então ele é atraído igualmente para os dois lados, por isso que eles ficam aqui no meio sendo compartilhados. Os 2 elétrons são atraídos pelo núcleo. O que acontece durante a formação de uma ligação covalente? Esse é um diagrama de energia potencial. Ou seja, ele mostra o quanto de energia está contido nessa molécula, nesses átomos, conforme eles se aproximam ou se distanciam. Aqui, 1 é o primeiro caso, quando os 2 átomos estão separados. Isso considerando, claro, que esses 2 átomos podem fazer uma ligação entre si. Ou seja, aqui está especificando na legenda que são 2 átomos de hidrogênio. Eles podem fazer uma ligação covalente, com sobreposição de orbital, ou seja, sobreposição do lugar onde os elétrons estão. Aqui a energia potencial é perto de 0. Os átomos estão lá na natureza separados. Eles vão se aproximando. Quando eles vão se aproximando, o que acontece com a energia? A curva vai decaindo, ou seja, vai diminuindo a energia do sistema de acordo com a diminuição da distância entre os núcleos. Então, quando a gente vem para cá, nesse eixo, para cá, para a esquerda, a gente vê que a distância entre o núcleo está diminuindo. O que significa? Se a distância entre os núcleos diminui, é que as moléculas estão se aproximando. E a energia potencial também vai diminuindo, até que tem uma hora que se sobrepõem as eletrosferas, ou seja, os orbitais, os lugares onde estão os elétrons, se sobrepõem. Aqui no 3, atingindo o mínimo de energia possível. O que significa esse mínimo de energia possível? Na natureza, tudo tende a ficar na configuração menos energética possível. Ou seja, ele fica todo rico em energia. Não é algo bom na natureza, porque vai ficar instável. Para as coisas se estabilizarem, elas têm que ter pouca energia. Então, quando os átomos sobrepõem as eletrosferas e atingem a configuração de gás nobre, a energia potencial fica bem baixa, a molécula fica estável. Então fica aqui, sobreposto, como está mostrado aqui, ou aqui representado no 3.
Entretanto, o que acontece? Se você continuar aproximando esses núcleos, um núcleo vai ter a repulsão do outro núcleo, porque o núcleo tem carga positiva. A gente está juntando muita carga positiva, então começa a se repelir, começa a se afastar e aumenta muito a energia, voltando a desestabilizar. Então as ligações covalentes elas teriam um tamanho específico. Você não pode ir juntando até os núcleos ficarem muito próximos. Aí é instável. A energia que antes estava zero quando as moléculas estavam separadas fica positiva, ou seja, a energia fica muito alta. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Vou considerar como um sim. Se vocês não estiverem entendendo, eu posso tentar explicar de novo. Então... Oi? Então, quanto mais perto, não, quanto mais longe os átomos estiverem, eles vão estar estabilizados. Isso. E quanto mais perto, eles vão estar estabilizados. Só que se chegar muito perto, eles estabilizam demais. Exatamente. Essa é a forma de ver esse gráfico. Então, separados, eles estão instáveis. Por quê? Por causa que eles não têm a configuração de gás nobre. Se eles tivessem a configuração de gás nobre, não teria problema nenhum eles estarem separados. Por exemplo, se fosse hélio. Se fosse um gás nobre hélio, está separado tudo bem. Mas não é. É hidrogênio. Ele precisa fazer uma ligação covalente. Então, quando eles se aproximam, forma essa sobreposição, ou seja, um fica em cima do outro, compartilhando os elétrons, fica muito estável. Ok, tá ótimo. Se aproxima muito, é ruim. Tudo demais, tudo em excesso é ruim. Então, aqui a aproximação cria repulsão. Carga positiva com positiva se separam. As formas de representação. Para a gente representar as estruturas, a gente faz a representação de Lewis. Aqui no caso, a gente já viu na última aula essa representação. Quem fez os exercícios, eu só vi a resposta depositada da Anália. Pode ser que alguns outros tenham tentado fazer alguns exercícios, mas não fizeram todos. E em alguns, vocês puderam ver que tinha que fazer a estrutura de Lewis, a representação dessa estrutura. O que significa? Você escreve a letra, né? Você escreve o símbolo do elemento, então aqui é um hidrogênio e aqui é um flúor, e cada pontinho desse representa um elétron da camada de valência. Então, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o flúor tem 7. Para estar estável, teria que ter 8. A gente põe 2 em cada canto porque cada orbital só cabem 2 elétrons. Então aqui tem um orbital, outro orbital, outro orbital. São todos orbitais completamente preenchidos. Esse terceiro orbital, ele não está preenchido completamente. Falta um elétron. Lembrando que aqui ambos estão representados os elétrons como bolinhas, mas pode facilitar a visualização vocês representarem os elétrons de um átomo como X e do outro como bolinha, ou de um como X, do outro como triângulo. É só forma de representação, só forma de desenhar para entender melhor. Então, quando esses átomos estão isolados, esse falta um elétron para completar esse orbital e esse falta um elétron para completar o orbital. O que eles vão fazer? Esse vai doar para esse? Não. Hidrogênio mais ametal forma uma ligação covalente, compartilhamento. Então aqui está sendo compartilhados esses elétrons, não são nem desse nem desse, estão sendo divididos. Isso quer dizer que a divisão é 50-50, ou seja, 50% do tempo está aqui, 50% do tempo os elétrons estão aqui? Não. O flúor é mais eletronegativo, ou seja, ele tem a propriedade de puxar ou de atrair mais os elétrons.
Então, digamos assim que, por exemplo, esses elétrons não vão estar exatamente aqui no meio. Na verdade, como o flúor puxa muito, muito mais que o hidrogênio, lembrando do Fon, cloro, bromo, uísque, pH, esses elétrons estariam, sei lá, 85% do tempo mais perto do flúor do que do hidrogênio. Mas eles ainda são do hidrogênio também. Então, por mais que o hidrogênio fique pouco tempo com eles, ainda está sendo compartilhado, não foi doado. Então, aqui, essa é a representação sempre em duplinho dos elétrons não compartilhados. E os elétrons que estão no meio dos dois elementos são os compartilhados. Vamos ver agora alguns exemplos. A gente tem o cloro. Como que é o cloro? O cloro tem 17 prótons, então quando ele está neutro, ele tem 17 elétrons, certo? Neutro, carga zero. Número de prótons e elétrons igual. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vê que ele tem 3 camadas, ou seja, 1s2, 2s2, esses numerozinhos aqui lembrando, eles representam o número de elétrons em cada subnível. As letrinhas são o subnível e os números grandes são a camada. Então, na camada 2, subnível P, tem 6 elétrons, que é o máximo que cabe nele. A camada de valência, qual que é? É a camada mais externa, é a camada com o número maior. Número maior, 3. Então, na camada de valência, o cloro tem 5 mais 2 elétrons. 5 mais 2, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para estar estável, ele teria que ter 8. O cloro, ele consegue interagir com ele mesmo também. Então, ele tem 7 elétrons, para ele ter 8, ele precisa de compartilhar um par. Aqui, esse cloro compartilha esse e esse cloro compartilha esse elétron. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cloro está estável, está com 8 elétrons. E esse daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está estável? Se tivesse 6, não. Mas esses daqui são elétrons compartilhados. Então tem 8 também, ó. 7, 8. Certo? Aqui a forma de representação, uma ligaçãozinha. E a fórmula molecular Cl2. Por quê? Para eles estarem estáveis, é Cl, dois átomos de Cl para formar uma molécula de Cl2. A água. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O oxigênio, camada de valência, a mais externa, 2. Camada número 2, número de elétrons, 2 mais 4, 6 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons ele precisa na camada de valência para se estabilizar? O oxigênio precisa de 8 e o hidrogênio precisa de 2. Ou seja, esse hidrogênio aqui faz uma ligação e ele já está estável, ou seja, forma HO. Aqui teria 7 elétrons e aqui teria 2. O hidrogênio já está estável. Ele poderia compartilhar elétron de novo? Não, porque ele não tem mais elétron para compartilhar e mesmo se tivesse, ele precisa de 2, não de 3. Então, como que o oxigênio faz para se estabilizar? Ele está só com 7 com essa ligação. Ele precisa de achar outro hidrogênio, porque ele faz mais uma ligação simples e com mais essa ligação simples, esse hidrogênio fica com 2, esse fica com 2 e o oxigênio fica com os 6 dele, mais esses dois compartilhados, então ele fica com 8 e assim forma a molécula de água. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então a gente vê aqui a distribuição, 2 nesse subnível e 3 nesse subnível. Ele tem 5 elétrons na camada de valência, precisa de 8. Então ele tem aqui um par não compartilhado e ele tem 3 elétrons sozinhos compartilhados. Porque se ele compartilhar 3 elétrons com 3 hidrogênios, ele vai conseguir
completar a regra do octeto. Então ele tem 5, a hora que ele faz a interação com esse, ele vai ter 6, ao fazer a interação com esse 7 e com esse 8. Como os elétrons são compartilhados, esse hidrogênio vai ter 2, esse vai ter 2 e esse vai ter 2 elétrons. CH4. Como que é possível formar essa molécula? O carbono, quando a gente faz a distribuição, a gente vê que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar mais 4. Lembrando que de 4 elétrons para cima, ou seja, 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência, eles são ametais. Para fazer ligação covalente, você tem que ser um ametal. Todos esses têm de 4 para cima. Então, 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Todos são ametais. Hidrogênio não tem família, mas o hidrogênio também pode fazer ligação covalente. Então, ligação covalente é ametal mais ametal mais hidrogênio ou hidrogênio mais hidrogênio. Aqui a gente tem o caso de ametal mais 4 hidrogênios. Isso é possível. Por quê? Porque cada hidrogênio compartilha um elétron e o ametal consegue compartilhar 4 elétrons. E aí vem aquela ótima piadinha de química. O que o carbono disse ao ser preso? Ele disse: tenho direito a 4 ligações. Ou seja, ele pode formar um CH4. Haha, piada péssima. Vida que segue. Da mesma forma, ele pode formar... Não acredito, gente. Teve gente que riu. Meu Deus. Da mesma forma, ele tem as 4 ligações para o outro advogado dele. O outro advogado dele pode ser o Cl. Da mesma forma que o hidrogênio, o Cl precisa de mais um elétron para se estabilizar. Porque o hidrogênio precisa de 2 e o Cl precisa de 1, porque ele tem 7 na camada de valência. Então, pode ser montada a molécula de CCl4. Se vocês isolarem aqui, dá para ver que esse Cl tem 8 hidrogênios, esse tem 8, esse tem 8, esse tem 8 e o carbono também tem 8 ao compartilhar tudo. Então, todas essas moléculas são possíveis de serem montadas. Por quê? Por causa que são ametais e podem compartilhar elétrons. Então, outra forma de representação. Eu sei que está bastante repetitivo, mas é para fixar o conteúdo, porque é muito importante entender isso. Então, o hidrogênio a gente já viu várias vezes como que ele forma. O flúor. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de 8. Então, 2 átomos de flúor podem compartilhar um elétron. Aí, toda molécula que é igual pode formar X2, ou seja, elemento X, dois átomos numa mesma ligação molecular. Alguns precisariam de 3, por exemplo. Então, tem gases que podem formar, tipo N3. Então, o nitrogênio ele pode formar 2 ligações com ele mesmo, ou ele pode formar 3. O flúor precisa de se estabilizar ganhando 1 elétron. Então, aqui se sobrepõe essa camada, cada átomo de flúor fica estabilizado na sua forma de 8 elétrons. O oxigênio, a gente já viu que um oxigênio precisa de 2 ligações covalentes para se estabilizar, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa de ter mais 2. O carbono ele pode fazer até 4 ligações covalentes. Se esse precisa de fazer 4 ligações para se estabilizar e esse precisa fazer 2, o que a gente faz? A gente pega 2 moléculas dessa e uma dessa. 2 mais 2 são 4 e aqui a gente tem 4. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Aqui tem o compartilhamento desses elétrons.
O flúor, novamente, precisa de um elétron para se estabilizar. O carbono precisa de 4 ligações covalentes. Então aqui tem o compartilhamento, dá para a gente ver de uma forma mais detalhada do que aqui qual elétron é de qual átomo. Então, esses elétrons alaranjados são do carbono. O carbono então vem com esses elétrons e o flúor empresta esses azuis, sempre se estabilizando. Vocês já viram com o Maicon a questão da geometria molecular. Na aula que vem eu vou ensinar interação, ligação metálica, que é bem simples, e em seguida eu vou dar uma revisãozinha em ligação em geometria, agora que vocês já estão entendendo melhor esse conteúdo das formas de ligação, acho que vai facilitar para vocês entenderem, e já que o Maicon já explicou esse conteúdo, eu acho que fica uma forma de reforço para facilitar a compreensão. Outra organização de ligação. A gente só viu até agora ligações simples, então cada ligação covalente era feita com um elétron de cada átomo. Só que pode existir uma forma de ligação dupla. Então, cada átomo pode fazer mais de uma ligação covalente com o outro átomo. Aqui a gente viu que o carbono podia fazer mais de uma ligação covalente, só que a gente vê ele fazendo uma ligação covalente com cada átomo diferente. O que acontece? Ele pode fazer mais que uma ligação covalente com o mesmo átomo. Aqui num exemplo do C2H4. Então, o carbono precisa de 4 ligações covalentes para se estabilizar. Quando ele interage com 2 hidrogênios, ele tem 2 ligações. Só que ele ainda precisa de mais 2 para formar as 4 ligações dele. Então ele pode interagir com outra molécula de carbono. Essas formas de ligação aqui, a possibilidade da gente ter ligação dupla, é praticamente o que permite a vida. Então ligações duplas são, assim como as simples, são extremamente importantes para a gente estar vivo. O oxigênio, a gente vê o O2 na natureza, mas como se cada oxigênio precisa de 2 ligações covalentes para se estabilizar, como que 2 átomos se estabilizam? Como que isso é possível? Bom, porque eles fazem 2 ligações covalentes aqui. Então a gente vê 2 pares de elétrons sendo compartilhados ao mesmo tempo. Cada linha dessa representa um compartilhamento de par, ou seja, uma ligação covalente. Então, aqui ele tem uma ligação dupla. N2. O nitrogênio precisa de 3 elétrons para se estabilizar. Precisa de 3 ligações covalentes para se estabilizar, adquirindo o número de 8 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque se a gente vê, ele tem 5. 5, 6, 7, 8. Precisa de 3. Para ele formar, aqui é possível formar as 3, e aí ele forma a molécula de N2. O CO2, da mesma forma. O gás carbônico forma 2 ligações com esse oxigênio e 2 ligações com esse oxigênio. Esse oxigênio tem 2 ligações, está estável. Esse 2 estável, o carbono faz 4, está estável também. Por que são importantes essas ligações para a vida? Porque aqui é a estrutura de um aminoácido. Os aminoácidos, isso daqui é uma estrutura simples, então todo aminoácido é assim, basicamente, e esse R é o que muda, então R seria o grupo radicalar. Na nossa frente, que é orgânica, a gente vai ver isso depois das férias de julho. Então, vocês vão entender melhor que R significa o grupo radicalar, ou seja, o grupo que pode ser alterado. De resto, é essa estrutura. Nitrogênio aqui, carbono, oxigênios, é formado desses elementos. Dá para ver aqui que são ligações simples com alguns elementos, então esse carbono faz uma ligação simples com oxigênio, que faz uma ligação simples com hidrogênio. Então esse hidrogênio faz uma ligação covalente, ficando com 2 elétrons. Esse oxigênio faz 2 ligações covalentes simples, ficando com 8 elétrons. O carbono tem direito a 4 ligações, preso ou não. Então 2 ligações aqui,
3, 4. Aqui são as 4 ligações dele. E aqui são 4 ligações simples, podendo formar cadeias de aminoácidos que formam todas as proteínas do nosso corpo, como o cabelo, as proteínas da pele, né, da queratina, as proteínas da unha. Então aqui é o exemplo da insulina, que a gente vê a estrutura, é uma forma de desenhar melhor os elementos, né? Em bioquímica a gente usa essa forma de desenhar, mas não vem muito ao caso agora. A glucose, que seria o açúcar, né? Também chamado de glicose, é uma das formas mais famosas da gente conhecer o açúcar. Tem outras organizações aqui, dependendo se você troca um átomo, inverte a posição de um átomo, você pode formar outros açúcares, como a frutose, sacarose, manose, etc. Mas a gente vê que é basicamente formada de carbono, oxigênio e hidrogênio. Há metais mais hidrogênio. Tudo isso é formado só por ligações covalentes. Da mesma forma, a celulose. A celulose é uma repetição de açúcares, então é repetição de glicoses. Aqui também é uma forma diferente de representar a glicose, um pouco mais tortinha, mas seria a mesma coisa que isso. Então a repetição de vários açúcares pode formar a celulose, que é um polissacarídeo, a composição da parede celular vegetal. Ou seja, o que dá a firmeza para a parede celular das plantas é só ligação covalente. Triglicerídeos, ou seja, as gorduras, tudo por ligação covalente. Então olha aqui o tanto de carbono ligado covalentemente entre si com oxigênios e hidrogênios. Vitaminas. Aqui esse tracejado a gente vai ver também mais para frente, mas é uma forma de representar a ligação, só que em 3D. Então é só para mostrar se está para fora, para dentro do plano. Depois a gente vai ver mais detalhado. Mas olha a vitamina C, super importante para o nosso corpo e é composta de oxigênio, hidrogênio, e aqui a gente não escreve, mas esses risquinhos entre si são carbonos. Então todos esses risquinhos aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Então esses dois carbonos fazem duas ligações entre si, tá vendo? Ó? Ligação covalente dupla, e assim por diante. Auxina, hormônio vegetal. Serotonina, que são os hormônios, os neurotransmissores. Timina, base nitrogenada. Melanina, pigmento da nossa pele. Então a gente viu que são muito importantes essas ligações. Outra coisa que a gente tem das ligações covalentes são as dativas. Nada mais é que a gente via que um átomo emprestava um elétron e o outro átomo emprestava outro elétron, ou seja, cada elétron vinha de um átomo. O que pode acontecer? Tem como, ou seja, é possível que um átomo só doe compartilhe 2 elétrons com outro. Então aqui esse hidrogênio está positivado, ele é praticamente um próton, só um próton. Ele não tem ele não tem elétron para compartilhar. Então como que ele vai fazer ligação aqui? Como que ele vai fazer ligação? Por uma ligação dativa. Então o nitrogênio ele empresta esses 2 elétrons para o hidrogênio. Geralmente se representa na forma de setinha, mas pode se representar como a linha simples também. A setinha é só para saber que é dativa, mas atualmente já não tem tanta relevância. Então é possível formar não só a molécula de NH3, como a gente viu anteriormente, mas também NH4, pelo compartilhamento de 2 elétrons do nitrogênio e 0 elétrons de um hidrogênio positivado. A ligação dativa significa só que um elemento está emprestando 2 elétrons para o outro, ou seja, um é compartilhado, mas só um vem. Eles são sócios, mas esse daqui dá a ideia e esse dá o dinheiro. Então, esse dá todo o dinheiro, ele empresta, então os dois usufruem do dinheiro, esse só tem a ideia, mas os dois se estabilizam. Então, um tem a ideia para o crescimento do negócio e o outro tem o capital. A ligação dativa não tem tamanho, forma ou carga diferente da ligação covalente normal.
Então, é uma ligação covalente normal. Ela só tem nome diferente, por quê? Porque para a gente saber que um dos átomos não entrou com o elétron no compartilhamento. Ele recebeu 2 elétrons de outro, tá? Como que forma? Da mesma forma que a gente tinha visto antes, só que aqui, ó, em vez de ter um azul e um vermelho sendo compartilhados, a gente vê que tem 2 azuis. Ou seja, esse nitrogênio consegue compartilhar 2 elétrons com esse oxigênio, e esses 2 elétrons são do nitrogênio. Molécula de CO, monóxido de carbono, é formado também porque o oxigênio pode emprestar o excesso de elétrons dele para o carbono. Então, o oxigênio precisa de 8 elétrons para se estabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está estável assim. E o carbono também de 8. Então, aqui tem 6, 7, 8. Assim, com uma dativa, os dois ficam estabilizados da mesma forma. Então, o carbono poderia formar CO2 ou ele poderia formar só CO, porque o oxigênio consegue doar o par de elétrons. Não são todos os elementos que conseguem fazer essa doação, tá? Geralmente a gente vê ligação dativa com oxigênio doando, nitrogênio, enxofre e fósforo. Esses são os mais comuns da gente ver. Então aqui vários exemplos. CO, oxigênio doando para o carbono. O3, o ozônio. Então, um oxigênio compartilha, ele empresta o par de elétrons dele para o outro oxigênio. SO2, o enxofre empresta para o oxigênio. HNO3, que seria o ácido nítrico, se eu não me engano. E o nitrogênio para o oxigênio. Aqui, H2SO4, o ácido sulfúrico. Ele é formado por quê? Porque esse enxofre consegue emprestar um par de elétrons para esse oxigênio e um par de elétrons para esse oxigênio. Além disso, a gente tem algumas exceções à regra do octeto. É possível fugir da regra do octeto, só que poucos elementos conseguem. Alguns elementos conseguem se estabilizar com menos que 8 elétrons na camada de valência. Então, não são nem 8, nem 2, como são os casos mais típicos. Mas o berílio consegue se estabilizar com 4 elétrons na camada de valência. Isso é só para vocês terem uma noçãozinha. Não costuma ser tão comum cair em vestibular, essas coisas. Mas é bom saber que a regra do octeto é uma forma de prever as ligações, mas ela não é obrigatória sempre. Tem algumas exceções. Então, o berílio pode ter 4 elétrons e se estabilizar. O boro ele pode ter 6 elétrons na camada de valência e se estabilizar. Da mesma forma, alguns elementos podem ter mais de 8 elétrons na camada de valência. Quais são esses? O fósforo, que pode ter até 10 elétrons na camada de valência e se estabilizar. E o enxofre pode ter até 12 elétrons na camada de valência. Em geral, eles se estabilizam com 8. Então dá para estabilizar o enxofre com 8 elétrons, mas cabe 12. Tá? Se precisar, ele pode caber 12 elétrons. Aqui são alguns exercícios que eu trouxe. Acho que dá um tempinho ainda para a gente fazer uma partezinha. Então, como que eu sei se a ligação é iônica ou covalente? Pela distribuição eletrônica. NaF, ou seja, fluoreto de sódio, seria iônica ou covalente? Meu Deus, como que eu vou saber o que essa porcaria é? Distribuição eletrônica dos elementos. Então a gente vê aqui o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. 4 elétrons para cima na camada de valência significa que é um ametal. O sódio, camada de valência, camada mais externa é A3, tem 1 elétron. 1 elétron na camada de valência, número menor do que 4. Então ele é um metal, ele tem tendência a doar elétrons. Metal mais ametal, ligação iônica. Aqui, iônico covalente, hidrogênio com
Oxigênio. O hidrogênio ele pode fazer tanto iônica quanto covalente, então a gente depende do oxigênio para saber. Oxigênio, 2 mais 4, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons, de 4 para cima, A metais. Então ele tem tendência a receber elétrons. Hidrogênio mais A metal, covalente. HCN, hidrogênio, carbono, tem 4 elétrons na camada de valência, 4 para cima, A metal. Nitrogênio, 5 elétrons, 4 para cima, A metal. Hidrogênio, A metal. A metal, ligação covalente. Cloreto de magnésio. Magnésio, o que ele é? Ele tem 2 elétrons na camada de valência. A camada de valência mais externa é a 3, ele tem 2. É mais fácil ele perder os 2 do que ganhar 6. Se ele tem tendência a perder elétrons, ele é um metal. Então, metal mais o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele só precisa de mais um para completar. Ele é um ametal. Metal mais ametal iônica. Al2S3. O alumínio, o que o alumínio é? 2 elétrons mais 1 na camada de valência. Ele tem 3 elétrons na camada de valência. Até 3 elétrons na camada de valência são metais. S3, o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, ele é um ametal. Metal mais ametal, ligação iônica. Isso daqui, C6H12O6, meu Deus, que molécula grande. Essa é a molécula de glicose, tá? É um açúcar simples. Então, aqui é hidrogênio, a gente precisa saber carbono e oxigênio. Carbono a gente viu que é ametal, oxigênio a gente viu que é ametal. Ametal, hidrogênio, ametal, só ligação covalente. Certo? Então, metal mais ametal, um pode doar elétrons e o outro recebe elétrons, ligação iônica. Todo mundo ametal, covalente. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, Bruno, por ter rido da minha piada, tá? Fiquei muito feliz. Qual outro elemento que cabe mais de 8 elétrons além do enxofre? Para ser sincero, eu não sei. Não sei um outro elemento que caiba mais de 8 elétrons. Geralmente, essas exceções da regra do octeto são bem exceções mesmo. Então, assim, a gente nem vê tantos compostos formados na natureza, a gente não vê tão comumente essas moléculas fugindo da regra do octeto. Então, eu sei só do enxofre. Eu posso pesquisar se tem mais exceções na regra do octeto, mas pelo menos eu não lembro de ter visto na escola ou na faculdade. Então, eu não sei de algum outro que se estabilize com mais de 6 elétrons, com mais de 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, não sei. Pode ser que talvez mais algum da mesma família, ou seja, mais algum que esteja na mesma coluna. Pode ser que eles consigam fazer isso, mas não é comum. Então, o oxigênio, nitrogênio, carbono, a maioria dos metais, eles sempre obedecem à regra do octeto, sempre. O que a gente vê aqui, ó? Boro, berílio, fósforo e enxofre são ametais ou semimetais. Então eu acho que só ametais e semimetais poderiam desrespeitar essa regra. Essa é a aula de hoje, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar no WhatsApp. Eu não vou dar todo o conteúdo do capítulo, porque a próxima questão do conteúdo seria hibridização de orbitais. Orbital já é um tema muito difícil. Hibridização é mais difícil ainda. Não é uma matéria que cai em vestibular normal, só nos vestibulares bem mais complexos, sei lá, tipo um ITA da vida. Mas Enem não cai hibridização, não é um conceito crucial. Se vocês quiserem, vocês podem ler o capítulo do livro, lá explica bastante sobre hibridização. Se tiverem dúvida, pode me perguntar, qualquer coisa eu posso até marcar mais uma aula para dar hibridização.
mas eu não vejo como necessário, tá? Então, isso é o que a gente vai ver de ligação covalente. Na próxima aula a gente vai ver ligação metálica e revisar geometria, que são as coisas mais importantes. Até porque ensino à distância não é fácil de estudar e conteúdo muito difícil ninguém merece de ficar estudando em casa, coisa que praticamente nem vai usar. Vou mandar a lista para vocês também, tentem fazer a lista, tá? Essa vai ser a 5ª lista que eu envio para vocês. Tentem fazer pelo menos uma em cada 3 listas das que eu envio. É claro que eu quero que vocês façam todas, mas eu sei que vocês não vão fazer porque acho que nem eu faria. Mas pelo menos uma em cada 3 listas tentem fazer, tá? Essas questões de ligação iônica covalente são muito importantes. Qualquer dúvida podem vir me perguntar. Se eu lembrar de mais alguma piada ruim, eu posso enviar para vocês depois. Obrigado, tchau.